Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua casa e sobre sua vida. Estamos aqui mais uma vez para liberar uma palavra diretamente do trono de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós queremos aqui, eu quero aqui pedir sua ajuda, que você nos ajude compartilhando essa mensagem, curtindo nos seus grupos de familiares, no seu grupo de amigos, que aí você vai estar dizendo para o algoritmo do Facebook que essa mensagem é interessante. E aí o Facebook vai começar a divulgar essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou Henrico Suleiman, eu sou de Moçambique, e eu vim parar aqui no Brasil em uma ação missionária da Fazenda da Esperança, uma casa de recuperação situada em todo o Brasil, mas a casa-mãe é em São Paulo. Hoje eu estou aqui com a oportunidade de trazer uma palavra direta do trono de Deus, uma palavra que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração já tem um tempo, desde que eu venho vivendo nesse ministério. Eu vou estar lendo Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Vamos orar? Amigo Jesus, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pela graça, pelo seu infinito amor liberado naquela cruz do Calvário. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade do seu fôlego de vida. Que o Senhor ministre sobre os nossos corações. Que todo principado, que toda potestade, que toda hoxa da maldade seja repreendida e frustrada no nome de Jesus. Que toda mente cativa seja liberta, no nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, meu nome é Henrico, eu sou de Moçambique. E para eu chegar até esse ponto dessa mensagem, eu preciso te contar um pouquinho da minha história. Quando a minha mãe engravidou, meu pai abandonou, muitos conhecem a minha história. Mas o Senhor me leva um pouquinho mais profundo, para que você possa entender o que realmente Ele quer ministrar sobre os nossos corações nessa noite. Quando minha mãe engravidou, meu pai abandonou. Aí nos meus 5 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto, na qual que se casou. Porém, o meu padrasto bebia, na verdade ainda bebe demais. E nessa inusitação, toda vez ele me oferecia, abre essa cerveja, dá o primeiro gole, os meus 8, 9, e isso foi se tornando um ciclo vicioso, até que eu acabei me tornando dependente de álcool. Eu nunca tinha conhecido droga, eu vim conhecer droga aqui no Brasil, aqui em Rondonópolis. Aí nessa rotina de abre cerveja, toma o primeiro gole, abre cerveja, toma o primeiro gole, dá o primeiro trago do cigarro, como eu falei, eu acabei me tornando um dependente químico. Na verdade, até hoje eu ainda sou um dependente químico, porém em tratamento. Pois eu não acredito em uma cura para a dependência química. Eu acredito que ela seja tratável. Pois assim que eu tiro os meus olhos do centro de Jesus, ela me alcança de novo. Pois ela é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Aí durante esse tempo eu comecei a me envolver com coisas muito erradas, manipulador nato. Tanto que o Rodolfo ele tem brincado com isso, sobre eu ter sido médico. Eu não fui médico, na verdade eu fui um 7-1 nervoso. Eu comecei a mentir para as pessoas. No meu país a gente fala burlar as pessoas, enganar as pessoas. Eu passava por médico, por cardiologista. Para você ter noção, até burlar um CRM eu consegui burlar para poder passar no sistema.
E durante esse todo o tempo eu fui enganando as pessoas. Tanto que eu estudei que se talvez hoje tivesse uma oportunidade de fazer um exame admissional para ser um cardiologista, eu acho que eu passaria. Porque as pessoas me apresentavam as suas dificuldades e eu ia lá, pesquisava, estudava profundamente para eu poder administrar alguma coisa, alguma medicação para essa pessoa. Tanto que o máximo de coisa que eu injetava era uma lidocaína ou um ibuprofeno que só eliminava a dor da pessoa durante alguns dias. A pessoa me pagava e a vida que seguia. Porém, eu acabei sendo preso. E nesse tempo que eu fiquei preso, eu saí e minha mãe conheceu essa Fazenda da Esperança, que é uma casa de recuperação muito conhecida aqui no Brasil. Eu comecei, ela é católica, eu comecei a me envolver com esse povo. Porém, eu saí de lá de novo, recaí e continuei tendo esse ciclo vicioso, sabe? De levanta e cai. Até que surgiu uma oportunidade de eu vir para cá. Terminei meu estudo, eu me formei em inglês. E de lá eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiquei um mês, em 2018. Fui para lá, cheguei lá em janeiro, final de janeiro. Fiquei o fevereiro praticamente, metade dele. Porém, eu já tinha conhecido uma menina aqui de Rondonópolis. Aí, mais uma vez, eu abandonei tudo lá e vim para Rondonópolis. Em todas as circunstâncias que me aconteceram na minha vida, eu sempre vejo Jesus me trazendo para um propósito. E depois que eu conheci essa menina, eu cheguei aqui e a gente namorou uns 15 dias. E a gente separou. E eu fiquei na rua durante uns 20 dias. Fiquei rodado na rua, entregue às minhas próprias paixões. Foi quando no dia 1º de março de 2018, eu conheci a Éden. E palavras, ministrações, eu comecei a conhecer a Cristo. Eu fui internado em 2018 e no final de novembro me levantaram como obreiro. Antigamente a Casa de Recuperação Cidade de Deus, ela era chamada Joca. E estava um pouquinho abandonada naquele tempo. E o Ney, que era o antigo coordenador, me levantou como obreiro para ir fundar o Resgate Cidade de Deus, que é hoje. E nesse meado de tempo, eu acabei conhecendo uma mulher que frequentava a igreja também. E mais uma vez eu acabei abandonando tudo. E o mais engraçado disso é que sempre tinha os avisos, vai dar errado. Algo que a gente nunca tem parado, na verdade a gente tem parado para escutar. Mas a gente prefere continuar se entregando aos nossos próprios deleites. E eu casei, achando que tinha preenchido tudo aquilo que poderia me satisfazer naquele momento. Comecei a ter problemas de novo, voltei a beber. Separei, casei de novo. Separei, casei de novo com a mesma mulher. Até que terminou que a gente acabou se separando de uma vez por todas. Tive uma filha. E aqui sou eu de novo. Hoje o Senhor me agraciou. E hoje eu tenho entendido o seu amor por mim. E quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, na verdade o pastor Rodolfo ele tem trazido várias palavras e só escuta quem quer. Quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu comecei a ter um conceito errado de quem realmente Cristo é para mim. Quando ele diz aqui, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Se a gente for parar para olhar, todos aqui temos grandes capacidades. Se a gente for parar para olhar, Deus nos concedeu capacidades exorbitantes para cada um aqui. Porém, nós temos usado eles para satisfazer os nossos próprios prazeres. E ele continua, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento
de Cristo Jesus. E foi aqui onde Jesus me pegou. Você tem conhecido realmente quem é Cristo para você? E Jesus hoje me trouxe aqui para te perguntar: o que mais você deseja na vida? O que mais é valioso para você? Eu acredito que todos nós temos os nossos tesouros valiosos, aquilo que nós mais valorizamos. Mas deixa eu te falar, Paulo não era diferente. Paulo também tinha os seus prazeres, tinha os seus tesouros valiosos, tinha tudo aquilo que ele considerava importante. Até que ele encontrou Cristo. Sabe qual tem sido o maior problema em a gente renunciar tudo aquilo que a gente acha prazeroso nessa terra por Cristo? Essa é uma pergunta que quando Jesus me fez, eu realmente achava que eu conhecia a Deus e que eu amava. Eu vi que nem uma nem outra. Paulo, doutor da lei mosaica, um excelente perseguidor dos judeus, zeloso naquilo que fazia, porém num propósito errado. Ele entregava, ele empenhava todas as suas forças em um propósito errado. Até que um dia ele teve encontro com Jesus. E sabe o que muda nesse encontro? Sabe por que a gente não muda, mas a gente continua dizendo que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador? Pois se Cristo fosse realmente nosso Senhor e nosso Salvador, o primeiro ponto seria renunciar-nos a nós mesmos. O nosso maior problema é que a gente não quer se renunciar a nós mesmos. A primeira renúncia é de mim mesmo. Em uma outra parábola, Jesus ele conta sobre um tesouro perdido, na qual um homem, quando ele encontra, ele larga tudo, vai, volta e vende tudo. Porém, quando ele faz isso, ele não faz com tristeza, ele faz com alegria. Porque a alegria que ele encontra em Jesus, nada nessa terra pode preencher. Porque o vazio, todas as necessidades que o nosso coração tem é por Cristo. E nós não temos entendido isso. Tem um ano que eu fiz um ano agora em fevereiro, desde o meu último internamento. Eu continuo internado, na verdade, né? Mas já faz um ano que eu estou aqui e eu tenho entendido isso. Eu vou falar algo aqui que Deus acabou de me responder agora. Há praticamente uma semana atrás, um grande amigo meu, ele me ligou. Falou: Henrico, tem um emprego top aqui para você. Vai ganhar aí uns 4 contos. E aqui vou acabar falando, aqui na imobiliária. Mano, eu desliguei o telefone e Deus disse não. Mas Deus podia imputar alguma coisa na minha decisão? E por que eu não aceitei? Porque eu entendi que o meu prazer está nele. O nosso maior problema, o pastor tem falado, eu tenho trocado aquilo que Deus tem para mim por um desodorante. Para nós continuarmos alcançando aquilo tudo que Cristo tem para a nossa vida, exige um preço. Enquanto eu não renunciar tudo aquilo que eu acho que é prazeroso para a minha carne, eu vou continuar indo no inferno, pregando e cantando para Deus. Dias atrás, eu estava cantando aqui no
no culto do almoço. Eu ministrei isso em um louvor de domingo, mas eu não fui profundo. Já aproveitar para confessar a minha covardia, pois eu me preocupei mais na glória dos homens do que da glória de Deus. E eu ministrando aqui, tem um louvor que eu gosto muito, que é do Alessandro Vilas Boas, Tu És Tudo. E nesse dia que eu estava ministrando esse louvor, quando chegou na parte do refrão, Tu és tudo que eu quero ser, Tu és tudo que eu quero ter, o Senhor me fez repetir esse refrão umas 10 ou 15 vezes, eu já não me lembro. O Senhor não me deixava sair desse refrão, e eu ficava, Tu és tudo que eu quero ser, Tu és tudo que eu quero ter. Aí Deus ministrou no meu coração: filho, você está tendo noção do que você está falando? O que é ser como Jesus é? Nós temos menosprezado o Jesus Salvador. Nós temos desprezado o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos desprezado a liberação do Espírito Santo sobre nós na cruz do Calvário, mediante Jesus Cristo. E nós até podemos continuar desprezando esse sacrifício. Nós podemos até continuar não querendo usufruir do Jesus Salvador que ele se encontra hoje. A gente pode até continuar não querendo usufruir dele. Mas eu vou te contar um segredo. Querendo você ou não, você vai ter que usufruir dele como juiz. E se a sua vida tiver sido uma blasfêmia contra o Espírito, contra tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, infelizmente, você já está no inferno faz tempo. Foi isso que Cristo falou para mim. Eu tenho dito, Tu és tudo que eu quero, Tu és tudo que eu quero ser, Tu és tudo que eu quero ter. Ser como Jesus é lavar pé daquele que me calunia. Ser como Jesus é ser apedrejado, ser cuspido, ser perfurado e ainda olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ter Jesus, Tu és tudo que eu quero ter, é ter a plena consciência daquilo que nós somos, de onde nós viemos e de onde para nós queremos ir. Deixa eu te perguntar, as suas decisões hoje, para onde tem te levado? Ou para onde te levarão? Nós temos aberto nossas bocas para professar várias coisas. Por isso que o título da mensagem é: você vive o que você professa? Pois eu não posso dizer que eu quero ser semelhante a Cristo e as minhas ações, a minha conduta é ter totalmente diferente daquilo que Cristo deixou para nós na cruz do Calvário. Pois os nossos maiores prazeres estão em saciar o nosso eu, preencher o único vazio que Deus pode preencher. Aí o abismo nos alcança. Para nós que somos dependentes químicos, aí a droga nos alcança. E a culpa é todo mundo, menos a minha, que eu sou sem vergonha. É um preço alto que a gente tem que pagar para conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo. Em Apocalipse, João ele tem uma visão em que os anjos cantam dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Já parou para pensar por que os anjos cantam constantemente a mesma coisa? Por que os anjos cantam constantemente Santo, 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 Santo? Porque eles têm sido impactados pela santidade daquilo que eles estão vendo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está vendo? Sabe por que a gente continua uma igreja seca, morta, que não tem adorado a Cristo coisa nenhuma? Porque os nossos olhos não estão virados para Ele. Estão virados para tudo nessa terra, menos para Ele. Por isso que nós continuamos sendo secos. A gente tem pregado que a gente quer o avivamento. A gente tem pregado que a gente está esperando o avivamento. Pois é, a gente só continua esperando o avivamento. E a gente não se torna o avivamento. A gente tem esperado outras pessoas começarem o avivamento. A gente tem esperado outros países começarem o avivamento. Uma vez que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Porém, nós temos negligenciado tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando Paulo encontra Jesus, Saulo, quando encontra Jesus, agora ele tem uma visão diferente. Por isso que ele escreve essa carta aos Filipenses. O que tem sido de seu lucro, queridão? Nós temos pregado, arrependa-se, arrependa-se, Cristo está voltando. Arrependa-se, Cristo está voltando. Arrependa-se, Cristo está voltando. Mas nós continuamos com os nossos pecadinhos de estimação. Arrependa-se, Cristo está voltando. Mas eu não abandono aquela mentira que eu gosto. Arrependa-se, Cristo está voltando, mas eu não paro de falar mal do meu irmão. Se as minhas ações não forem condizentes com o que Cristo fez na cruz do Calvário, vou repetir mais uma vez, a gente vai continuar pregando, a gente vai continuar cantando, indo para o inferno. Paulo pagou um alto preço para caminhar com Jesus. Paulo era um grande perseguidor dos judeus. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu por ele também. E a gente continua apegado aos nossos pecadinhos de estimação. O que tem sido o seu lucro? O que você tem de lucro, lindão? Em outras traduções, Paulo compara tudo que ele tinha como lixo. Eu vou contar um testemunho de como está sendo minha vida nesses últimos 6 meses, que eu comecei desde obreiro aqui na igreja até hoje que eu sou coordenador. Para você que não sabe, você que está em casa, para todo mundo aqui que já sabe como a gente vive, a casa da escola O Chamado, ela vive de doações. Eu faço parte da escola O Chamado, eu moro aqui. E esses dias atrás, eu não falei, pois eu tenho aprendido uma coisa: de tanto eu pedir, Deus vai me dar. Por que Ele vai me dar? Porque eu sou teimoso. E se não for aquilo que foi a vontade dEle naquele momento? E se aquilo não for a vontade dEle naquele momento? Ele vai me dar para eu estribar a minha cara, para eu entender que não era aquilo que Ele queria. Porém, eu apresento as minhas dificuldades para o meu pai. E esses dias eu estava lá no quarto, eu falei: Senhor, eu estou precisando de cueca. Eu não falei, eu pensei: Senhor, eu estou precisando de cueca. E eu só pensei isso, não pedi, não falei nada, eu só falei isso. Cara, não passou 2 dias, todo mundo aqui quase viu, lá do quarto. Mano, o Filipão trouxe 10 cuecas novas. Novinha. O cara comprou para ele, só que não comprou no tamanho certo. Ele trouxe todas as cuecas para mim. Domingo foi meu aniversário. O Marcos Paulo trouxe mais 2 cuecas novinhas. Tá tudo lá em cima. É mérito meu? Claro que não.
E se ele não tivesse mandado? Continua sendo Deus do mesmo jeito, é porque não era a vontade dele. O nosso problema é não entendermos que existe a perfeita vontade de Deus. Nós queremos viver a nossa própria vontade. Nós queremos continuar ganhando os nossos próprios lucros, baseado naquilo que nós fazemos. E nós não estamos... Cristo não morreu na cruz do Calvário para nós continuarmos empenhados nas nossas próprias forças. Nós não somos aceitos pelo Pai por aquilo que nós somos, nem pelo aquilo que eu faço. Por várias vezes eu baseei o meu relacionamento com Deus, com o próprio Rodolfo, por aquilo que eu sabia fazer, por aquilo que eu sei fazer. E a nossa relação com Deus não se baseia nisso. A nossa relação com Deus se baseia no sacrifício que o nosso irmão mais velho liberou na cruz do Calvário. Cuspiram na sua face, foi perfurado, humilhado, dilacerado, morto. Porém ele ressuscitou, para que o Espírito de Deus, para que o véu fosse rasgado e o Espírito de Deus viesse morar entre nós. O que você tem feito com o Espírito que Jesus liberou sobre a sua vida? Você tem usado esse Espírito para usufruir de todas as outras coisas, menos para ganhar irmãos para a eternidade. Os lucros que você tem ganhado, que você tanto estima, para que serve? Para tudo existe um preço, lindão. Assim como Paulo pagou um preço para ele poder ter escrito essa carta. Assim como hoje eu não baseio a minha relação com Deus naquilo que eu acho que eu sei fazer. Porque tudo aquilo que eu sei fazer foi porque Ele me deu. Então tudo que eu sei é para galardoar o céu. Tudo que eu tenho é para galardoar o céu. Filhos para o céu. E enquanto eu continuarmos achando que os lucros dessa terra são mais importantes que Cristo, parabéns, nós já estamos sitiados no inferno, pois o nosso prazer está em tudo, menos em estar com Ele. Eu falei que os anjos cantam santo, 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 santo sem parar. Porque eles têm sido impactados por essa realidade. Qual que é a realidade que tem te impactado? Você vive o que você professa? Mais uma vez eu te pergunto. Jesus, ele liberou a graça capacitadora sobre a sua vida, sobre a minha vida na cruz do Calvário. Já não existe mais desculpas. Jesus nos deu acesso ao Pai. Ele nos deu acesso a nos tornarmos filhos de Deus. Esse buraco, esse profundo abismo que tem te alcançado, talvez você não saiba, ou talvez você saiba, mas você continua um teimoso, não quer escutar, que nem eu fui uma vez. Mas essa necessidade de continuar preenchendo esse vazio que existe dentro de você,
é porque não é santo, santo, santo que você tem cantado. Não é o impacto da santidade de Deus que tem te alcançado. Pois quando eu tenho pleno entendimento e conhecimento, como Paulo escreveu aqui, da paternidade que eu tenho em Deus, do poder de ser filho que Deus me deu, eu tenho os meus olhos fitos nele. E não em mais nada que essa terra possa me oferecer. Por isso que para mim tudo é perda. Não existe lucro nenhum nessa terra, a não ser galardoar o céu com mais filhos. Se o seu propósito, se a sua missão, se o seu entendimento não é galardoar o céu com mais filhos, eu lamento. Mas não é o mesmo Cristo que nós temos servido. Pois agora não é tudo que gira ao meu umbigo. Qual é o preço que você tem pago para conhecer e prosseguir conhecendo aquele que é eterno, aquele que é invisível, aquele que é infinito? Há quanto tempo você não enxerga esse invisível? Por isso que nós temos procurado preencher esse vazio que nós temos. Porque tem muito tempo que nós não enxergamos o invisível. E o profundo abismo já nos alcançou. É só uma questão de tempo. Que nem o Rodolfo fala. Para a gente que usa droga, glória a Deus que a droga nos alcance rapidinho de novo. Pois aí a gente entende que Ele é o único que pode preencher esse vazio que existe dentro de nós. Não se mova pelas circunstâncias que essa terra tem proporcionado. O mundo jaze do maligno. Porém, Cristo morreu na cruz, o Espírito foi liberado. Somos filhos de Deus. Como tem sido difícil falar que eu sou Deus. Porque a minha mente escrava, caída, pecaminosa, ainda quer me fazer acreditar que eu sou um escravo. Porém, eu não mais sou escravo, eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho pleno conhecimento e entendimento de quem é o Pai. Tudo nessa terra eu considero perda. E essa palavra que Cristo tinha colocado e vem colocado no meu coração. Em não encontrar mais prazer nessa terra. Em considerar tudo nessa terra como escória, como lixo. E eu não estou aqui me colocando como um perfeito, eu sou um ser muito imperfeito. Em busca da perfeição. Sabe, eu vou ler um provérbio que essa semana a gente leu. Provérbios 27, 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Por várias vezes, a gente tem seguido adiante, sabendo das consequências. Porém, nós temos preferido ser negligentes do que prudentes. Nós temos sabendo que nossas ações vão nos levar para o profundo abismo, para várias consequências, para uma consequência eterna. Nós sabemos que as nossas ações pecaminosas nos levarão às consequências eternas, mas mesmo assim nós temos seguido. Que nós queremos pagar para ver essa consequência. Henrique, eu não acredito nisso. Parabéns para você, infeliz.
que você ir para o inferno não precisa nem acreditar, que nem o Lucas fala. Continua não acreditando. Mas como eu falei, nós podemos não estar querendo usufruir do Jesus que está como Salvador. Mas pode ter certeza que todos nós seremos obrigados a usufruir dele como juiz. Pois toda língua confessará. Toda língua confessará. Quando o escritor escreveu isso, ele não falou para os crentes ou não crentes. Ele falou que toda língua confessará que ele é Deus. E ele vem saltando sobre os montes. Você pode não acreditar. Ah, mas Jesus está voltando faz tempo. Morre agora, que você vai ver se ele não voltou. Vigiai e orai, pois não sabeis a hora que ele vem. Ele vem como um ladrão. Se a gente soubesse a hora que o ladrão estivesse vindo, a gente ia se preparar. Porém, ele vem como um ladrão, que ninguém sabe a hora, nem o dia que ele vem. Ou a gente se torna prudente e começa a usufruir do sacrifício de Jesus na cruz, sendo escravo, se tornando menor para os nossos próximos, ou a gente continua imprudente, sabendo das consequências que nos aguardam, e a gente continua seguindo em diante delas. No nome de Jesus. Não está aqui um profeta das nações, não está aqui não, eu sou simplesmente um grande pecador, buscando santidade em Cristo. Porém que tem entendido também que tem um Pai. Que você que está em casa também entenda que Cristo morreu para que você usufruísse do Pai. E Ele deixou uma língua. Rodolfo pregou isso segunda-feira, que não é a língua dos anjos. Nós temos uma língua que nos dá acesso direto ao Pai. Então usufrua do sacrifício de Jesus na cruz. Não deixe que as coisas desse mundo se tornem mais importantes do que o nosso irmão mais velho fez na cruz do Calvário. Pois as coisas dessa terra são terrenas e passageiras. Porém as consequências, ou do céu ou do inferno, são eternas. E algo profundo que Deus colocou no meu coração. Eu não adoro a Deus por conta do céu ou do inferno. Isso são simplesmente consequências. Consequência daquilo com que eu me relaciono. Eu busco a Deus porque eu entendi o que Ele é. E se o meu prazer não estiver somente nele, eu já decidi onde eu quero fazer a minha habitação, a minha morada. E essa era a palavra que eu tinha para trazer, a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vou orar por você, eu não vou profetizar nada sobre a sua vida. Examine-se você mesmo e faça você mesmo a sua própria oração. Como eu falei no início, nos ajude, compartilhe essa mensagem no seu grupo de amigos, do WhatsApp, do Facebook. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Um beijo no coração.